100 maiores descobertas da história. Química. Elétrons formam ligações químicas. Os cientistas estavam começando a descobrir a anatomia do átomo. Agora eles queriam entender seu comportamento, especialmente o mecanismo que permitia que átomos de certos elementos se combinassem com átomos de outros elementos para formar novas substâncias. No início do século XX, o químico norte-americano Gilbert Lewis desenvolveu um modelo de átomo que forneceu a resposta. Foi ele quem explicou que os elétrons e as ligações químicas dos átomos não estavam no núcleo, que os elétrons orbitam em camadas ao redor do núcleo. No modelo atômico de Lewis, cada camada permitia apenas um número máximo de elétrons. Lewis teorizou que dois elementos químicos podiam se combinar para formar um composto quando cediam ou aceitavam elétrons de seus orbitais externos. Por exemplo, sozinhos, o sódio e o cloro são perigosos. Mas quando um único átomo de sódio cede o elétron de sua última camada e a última camada de um átomo de cloro o aceita, esta troca permite que os dois se liguem e formem o composto cloreto de sódio, o sal de cozinha. A teoria de Gilbert Lewis constituiu um avanço extraordinário. Ela permitiu que os cientistas começassem a fazer compostos químicos, milhões deles, compostos que moldaram a face da vida moderna. Radioatividade. Nossa próxima grande descoberta começou na década de 1890 com a descoberta de uma radiação desconhecida chamada raio-x. Ela causou sensação e os cientistas imediatamente começaram a procurar outras substâncias que emitiam aquelas estranhas e talvez valiosas formas de radiação. Nas décadas seguintes, vários cientistas investigaram o fenômeno e juntos acabaram ampliando os conhecimentos sobre um dos grandes eventos da ciência moderna. O médico francês Henri Becquerel foi responsável pelo primeiro avanço significativo. Em 1896, ele conduziu uma série de experimentos para verificar se vários minerais emitiam radiação. Um dos minerais que ele veio a testar era o urânio. A técnica de Becquerel consistia em colocar diferentes objetos sobre uma chapa fotográfica envolvida com um papel preto protetor. Ele espalhou o urânio em outro pedaço de papel preto e então confinou o objeto entre o urânio e a chapa fotográfica. Mais tarde, Becquerel revelou a chapa e um fantasmagórico contorno fotográfico do objeto apareceu. A partir desses experimentos, Becquerel conseguiu provar de forma conclusiva a descoberta de uma fonte dos misteriosos raios radioativos que todos procuravam. Essa fonte era o urânio. Depois de Becquerel, a pesquisa sobre a radioatividade foi levada adiante por Marie Curie. Curie e seu marido Pierre assumiram a tarefa de isolar quaisquer elementos responsáveis pela radioatividade do minério de urânio. Durante 2 anos, os Curie ferveram, filtraram e processaram várias toneladas de minério de urânio. Finalmente, eles conseguiram isolar 2 novos elementos contidos no minério, que eles chamaram de rádio e polônio. Marie Curie concluiu que o rádio era 1 milhão de vezes mais radioativo que o urânio. E o que é mais importante, ela determinou que a misteriosa forma de energia que permitia que a radioatividade penetrasse em outros materiais não era resultado de um processo químico, mas parecia ser atômico por natureza. Infelizmente, suas descobertas custaram um alto preço. Naquela época ainda não se conhecia bem os perigos da exposição à radioatividade. E em 1934, Marie Curie morreu de leucemia, provavelmente devido à intoxicação causada pela radiação. Até mesmo as anotações em que ela registrava suas observações ainda são consideradas radioativas demais para serem manipuladas.
Foi a natureza atômica da radioatividade que atraiu o interesse do físico Ernest Rutherford, de quem já falamos na descoberta do elétron. Rutherford descobriu que o material radioativo passava por um processo natural de decadência. Ao se mover durante o processo, a radioatividade espontaneamente emitia partículas instáveis e altamente carregadas de energia, com o poder de penetrar a matéria. Rutherford a chamou de partículas alfa e beta e de raios gama. Desde essas descobertas, aprendemos muito sobre a radioatividade, seus perigos e seus benefícios. A radioatividade nos deu os diagnósticos por imagem, um tratamento para os tumores, um método de calcular a idade da Terra e uma fonte de energia para que as espaçonaves explorassem o sistema solar. Até mesmo alguns detectores de fumaça contêm uma pequena quantidade de material radioativo chamado americio, que ajuda a criar uma corrente elétrica estável. Quando as partículas de fumaça rompem essa corrente, o alarme dispara.